Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre coprofagia. Eu vou explicar um pouco para vocês, né, que é essa mania do cachorrinho aí, tá mexendo nas próprias fezes, tá comendo um cocôzinho. E vou tentar dar aqui algumas dicas para você ver que pode sim solucionar esse problema, tá? Então calma, se você já não aguenta mais, tá vendo o seu animalzinho comendo cocô, então fica ligado aqui que eu vou dar algumas dicas e elas vão ajudar demais, tá? Mas antes, se inscreve no canal. Tá assistindo a gente? Não é inscrito? Chegou agora? Prazer! Meu nome é Leonardo, eu sou responsável pelo canil Ralph Imperador. Eu costumo dar dicas aqui no canil, no nosso canal, aliás. Então se inscreve aqui, compartilha com os amigos e também procura a gente nas outras redes sociais, tá? Lá no Instagram, canil Ralph Imperador, no Facebook Duda Ralph, tá? Então vamos ao vídeo. Bom, pessoal, coprofagia. O que é coprofagia, né? É o hábito que o animal tem de ingerir as próprias fezes, comer o seu cocôzinho ou o cocô de outro filhote, um gatinho, algum cocô que esteja no ambiente que ele passou por ali. Às vezes, você já pode ter percebido isso, às vezes ele não come o cocô, às vezes ele mexe no cocô, né? Ele tira do lugar, ele move, ele tenta enterrar, ele leva para a caminha. Então, vou explicar isso aqui, tá? Bom, primeiro você tem que entender que tem dois fatores muito importantes aí para você olhar que pode te ajudar. Uma é a questão física, né, se ele tem algum probleminha físico, e outra é a questão comportamental, tá? Vamos falar agora da questão física, né? Alimentação. Se o animal está bem alimentado, né, você está dando uma ótima ração para ele, uma ração que tem uma categoria super premium, uma ração que tenha nutrientes. Se não tiver, já é bom você pensar nessa mudança. Ele tem que comer uma ração de ótima qualidade para ficar bem nutrido, tá? Rações muito baratas, rações desse tipo de ração que a gente compra a quilo, pesando, essas rações geralmente não têm uma quantidade de nutrientes suficiente para deixar ele bem nutrido, tá? Outra coisa, animais que comem uma só vez ao dia. Isso é ruim, tá? Ele vai passar muito tempo com o estômago vazio. O ideal é você dar pelo menos 2 vezes. Para filhote a gente dá de 2 a 3 vezes. E adulto 2 vezes eu acho que já é o suficiente. Você pode dar com intervalo de 12 horas, tipo 8 da manhã e 8 da noite. Isso vai fazer com que o seu animal não fique muito tempo sem se alimentar e aí procure as fezes por esse motivo. Bactérias intestinais, né? Verminoses, protozoários, tudo isso também pode afetar e pode estar levando o seu animal a ter coprofagia. Então, se você não sabe se o canil vermifugou, se você não confia no trabalho, se você pegou o animalzinho, desconhece, né, desses primeiros cuidados, vale a pena você conversar isso com o seu veterinário para ver se ele não precisa ter esse tipo de cuidado, fazer uma nova vermifugação, né? Ver como é que estão as fezes ali, se ele está fazendo um cocô muito molezinho, se ele já tem algum tipo de verminose. Aí você pode corrigir que já vai ajudar. Se esse for o motivo, já vai até resolver. Probleminha também na digestão. Existem alguns animais que não fazem uma digestão muito bem, assim, muito bem sucedida. Às vezes o animal come legal, come a quantidade de vezes suficiente, come uma boa ração, uma ração cheia de nutrientes, mas ele não absorve, ele está com alguns probleminhas ali nas enzimas para fazer a absorção. Então, o cocô dele fica cheio de nutrientes, né? Porque ele não absorve no organismo. E aí ele vai comer o cocô, porque o cocô está cheio de nutrientes. É o mesmo caso da verminose. Quando o animal está cheio de verme, a verminose se alimenta, os vermes se alimentam desses nutrientes. Então, acontece também de animais não fazerem essa absorção corretamente. Outra coisa que leva à coprofagia é o dono ficar misturando coisinhas na alimentação do cão. Ou ele fica dando adicionais, assim, Leonardo, eu cozinho legumes, ou às vezes, muitas vezes dou cru, né, que é pior ainda. Você dá, vamos supor, pedacinho de cenoura, né, que é mais durinho ali, você dá cru para o seu animal. Ele vai lá, mastiga, nem absorve aquilo direito, nem digere direito,
e aí é visível lá os pedacinhos de cenoura no cocôzinho do animal. Isso vai deixar o cocô ainda mais palatável, né? Ele vai se sentir mais atraído ainda pelo cocô. Então não deve ficar dando petisco, bifinhos, biscoitos, legumes. Se for dar legume, deixa para dar para algum cão que não tenha coprofagia, tá? E tem que dar cozidos para poder absorver bastante, para poder sumir no cocôzinho, né? Ficar, os nutrientes ficarem mesmo no organismo do animal. Então, tem coprofagia, evita esse tipo de petisco. Se for para dar algum petisco para o seu animal, você tem que dar fazendo uma espécie de um adestramento, né? O animal fez cocô, você não quer que ele mexa, aí você pega pedacinhos de banana que tem potássio que vão ajudar na coprofagia, ou então você pode usar alguns tipos de alimento que deixam o cocô menos palatáveis, como é o caso do mamão. Aí ele fez o cocôzinho. Você, quero distraí-lo porque depois eu vou limpar, não quero que ele mexa. Vai lá, pega pedacinho de mamão, chama ele e dá como se fosse uma premiação. Além de você deixar o cocô menos palatável, você ainda começa a premiá-lo por ele não mexer nas fezes. Então ele começa a fazer essa associação, né, de que se eu não mexo no cocô, eu ganho uma premiação. E começa a perder o interesse pelo cocô, entendeu? Agora é importante conversar com o seu veterinário, ainda mais se for um cão adulto, está tendo esse tipo de comportamento, ou então do nada, ele não tinha coprofagia, do nada passou a ter. É importante ver com o veterinário, fazer alguns exames, ver se ele está saudável, porque tem algumas patologias que levam o cão à coprofagia, né? Leva a ter essa carência de nutrientes e ele procura nutrientes nas fezes. Diabetes, cães com problema de gastrite, cães com probleminhas intestinais, né? Já leva a ter esse tipo de comportamento. Até probleminhas mesmo no pâncreas, né? Tireoide, algumas coisas, isso o médico veterinário vai poder ver junto com você. Agora vamos falar sobre a questão comportamental, que na maioria das vezes é alguma questão comportamental, principalmente quando você pega um filhotinho. Então aí você pegou um filhotinho que estava num canil, responsável, conceituado, que fez a vermifugação correta, preventivo de giardia, está com a vacina em dia, tudo organizadinho e ele está tendo coprofagia. Então você vai pensar ali em algumas coisinhas ali que podem estar fazendo ele ter esse comportamento, né? Animais que estão fazendo o adestramento, né, do xixi e cocô no lugar certo, geralmente eles ficam num cantinho mais isolado, num cercadinho, numa área menor. Eu mesmo indico isso, eu falo, olha, quer ensinar a fazer xixi e cocô? Não pode deixar solto pela casa toda, que ele vai ficar muito confuso, então você tem que separar um ambiente para ele. Mas se estiver tendo coprofagia, o ideal é dar mais espaço, porque em ambientes muito pequenos, né, o animal ali com a presença do cocô pode levar ele à coprofagia. Outra coisa, isolamento, animal que fica muito tempo sozinho, né? O dono foi lá, colocou comida, ração, saiu para trabalhar, ficou horas sem ver o animal. Aí ele já vive em bando, né? Em matilha, assim. E, então tem contato com outros irmãozinhos, até então ele nunca tinha sido separado dos irmãos, foi para sua casa agora, então ele pode estar se sentindo só, né? E isso também pode levar a esse comportamento de coprofagia. Então tá em casa com ele, brinca bastante com ele, se diverte. É bom colocar também brinquedos, tá? Mordedores. Aí uma dica legal é assim, não oferece muita coisa para ele, muitos ursinhos de uma vez não. Dá um ou outro, porque eles tendem a enjoar. Então dá um que ele vai ver como uma novidade, vai ficar brincando. No outro dia você pega aquele que você deu, guarda e coloca outro bichinho diferente. Ele vai sentir que é outra coisa diferente. Porque você está criando divertimento para ele, distração. Né? Algumas pessoas fazem isso também com brinquedos próprios para cães que já promovem essa interação. Né? São brinquedos que você pode colocar grãozinhos de ração dentro dele, que aí você não vai colocar petisco, tá? Você vai colocar só grãozinhos de ração, ou que fazem barulhinho, bichinhos que quando mordem fazem um som, então eles ficam ali mordendo, né? Vários tipos de mordedores, tudo isso você pode pensar para distrair o cão enquanto você está separado, está trabalhando, está em outro ambiente, tá bom?
Ansiedade e tédio, né? Cães que ficam entediados, como eu falei, muito tempo só, ou cães ansiosos, cães também que passam o tempo todo esperando você chegar do trabalho. Já existe filhotes que já nasceram assim ansiosos, mais serelepes, mais brincalhões, e outros mais quietinhos. Esses que são mais agitados, às vezes tendem a ter coprofagia mais do que um cão que é quietinho. Um cão que é quieto, mas que não seja deprimido, porque a depressão também causa qualquer tipo de mudança comportamental demais pode causar a coprofagia, né? Então, ansiedade demais, você vê que cães que, enquanto estão lá no cercadinho ou na área dele, eles choram muito, passam a madrugada chorando, né, até se adaptar ao novo ambiente. Porque imagina, eles saíram de um convívio social diferente, outras pessoas, às vezes estavam com os irmãozinhos, vão para um novo lar, que vai conhecer, você é uma pessoa nova ainda para ele, tudo isso ele está tendo que se adaptar agora. Né? Então, esse tipo de tédio, esse tipo de ansiedade, alguns temores, né? Às vezes tem presença de outro cão ou de um gato, outro animal assim que possa estar, entre aspas, ameaçando ele pode ter coprofagia também, ele pode passar a mexer no cocô. Alguns já fazem para chamar a sua atenção, né? Ele vê que toda hora que ele mexe no cocô, ele tem uma atenção demais, mesmo que seja negativa, né? Mas ele tem a sua atenção por aquele momento. Você vai lá, higieniza a boquinha, pega ele, faz alguma coisa, então ele começa a associar. Lembre-se o seguinte, o cão sempre aprende por associação. Uma coisa que ele vê muitas vezes ele entende, né, repetidamente. Ele não entende por um raciocínio lógico. Eu já falei isso aqui algumas vezes no canal. Ele vai associando. Então, ele mexe no cocô, ele ganha uma atenção muito grande, ele vai passar a mexer, porque o cocô para ele não é algo tão ruim assim. Ele vai fazer o que tiver que fazer. Muitas vezes eles roem as coisas, eles mordem as coisas, eles urinam em vários lugares para também chamar a sua atenção. E também tem clientes que ficam muito estressados com esse momento, né? Brigam demais, em excesso. E aí o cão começa a achar que fazer cocô é errado. Ele não acha que mexer no cocô, ele começa a ficar muito confuso. Ainda mais quando o cão está errando, né? Está fazendo um local que não seria o local desejado por você. Então você briga tanto que ele começa a achar que até fazer cocô está errado e ele vai se livrar das fezes. Né? Então, vou tentar esconder. Por isso, alguns cãezinhos tiram do local e tentam esconder, tentam cavar, enterrar o cocô. Às vezes levam para a caminha, ficam tentando cavar e colocar o cocô, porque eles acham que está errado. E outras vezes ele viu você limpando imediatamente, porque você já está com medo dele ter coprofagia, dele permanecer com esse hábito. Então, mal fez cocô, você já limpou. Então, eles vão lá e começam a tentar se livrar desse cocô de qualquer forma. Tá? Não é legal você fazer essa limpeza perto dele. Então, tente distraí-lo e aí depois você limpa. Também existe um comportamento dos cães que é o seguinte. Quando ele percebe que você está tirando o alimento dele, né, qualquer coisa, um ossinho que ele está brincando, qualquer coisa que ele está na boca, alguns cães têm um comportamento assim muito primitivo de tentar engolir depressa ou então tentar abocanhar aquilo muito mais rápido, porque senão ele vai perder essa disputa com você. Então distrai ele sempre, porque clientes já me relataram o seguinte: Leonardo, eu tentei tirar e aí ele por isso engoliu muito rápido. Porque eles fazem isso, caiu um biscoitinho no chão, você, meu Deus, ele não pode comer, você tentou, ele disputa esse alimento com você. Então preste atenção, tente distraí-lo. Se tiver que usar algum petisco desses que eu falei para vocês, vocês usem para distraí-lo, né? Ele fez cocô, você dá uma premiação enquanto um vai lá e limpa o cocô. Ou então vai lá, pega o próprio grãozinho de ração, né? Joga mais alguns grãozinhos na vasilha dele e ele foi lá comer, você limpa o cocô. Ele nem vai perceber, tá bom? Existe também o comportamento assim de espelhamento, né? Alguns cães passam a fazer porque estão vendo outro cãozinho fazer, um irmãozinho fazendo, ou até por aquela questão de instinto maternal, né? A mãe deles estava fazendo isso neles, né? Estava limpando ali a área, limpando os filhotinhos, lambendo ali as fezes.
a genitália, até para poder estimular mesmo eles fazerem xixi e cocô. Então já é uma questão de instinto materno, ela quer deixar tudo ali limpinho. Ela já faz isso já vem lá desde os lobos, né? Eles iam para uma caverna, tinham os filhotinhos ali, aí eles não podiam, as fêmeas não podiam caçar naqueles primeiros dias, né? Tinham que ficar ali protegendo seus bebezinhos, que são vulneráveis ali, pode acontecer qualquer coisa. Então ela se alimentava o quê? Das placentas e do cocô dela e do cocô dos filhotinhos, pelo menos por aqueles dias. Toda vez que ela retornava ali no ninho, ela limpava tudo, né? Como as mamães fazem até hoje. Nas primeiras semanas, as fêmeas é que limpam ali os bebezinhos, lambendo a bundinha ali. E é um instinto maternal e algo muito saudável até. Porque conforme ela vai fazendo esse movimento com a língua, essa massagem no abdômen do animal, estimula ele a fazer xixi e cocô, além de deixar tudo muito limpo. Então, o que eu vou comentar aqui não é nada assim cientificamente comprovado, mas é até para explicar esse tipo de comportamento. O que a gente percebeu foi o seguinte: em algumas fêmeas acontece mais do que em alguns machos. Então, se você for pegar assim, 10 fêmeas e 10 machos, vai acontecer, sei lá, 4 fêmeas, enquanto acontece com um macho só. Né? Talvez por essa questão do instinto maternal, as fêmeas já carregam isso mais do que os machinhos. Então a gente percebeu que a coprofagia em machos é bem menor. É como eu mencionei, não tem nenhum estudo comprovando isso, mas é uma opinião nossa, que é algo que a gente percebeu na nossa criação. E eu já entreguei inúmeros filhotinhos e a gente percebe que em machinhos acontece bem menos e é muito mais fácil para corrigir. Agora você vai olhar tudo isso que eu falei para você, né, todas essas questões, vai tentar analisar tudo isso e tomar várias atitudes, né, ao mesmo tempo, que é muito importante, antes que isso se torne um hábito, uma mania, tá? Eu costumo dar um exemplo assim. Você tem um filho muito ansioso, com problema realmente de ansiedade, e ele, por conta desse problema dele de ansiedade, toda vez que ele estava com picos muito alto em relação à ansiedade, ele começava a roer as unhas, né? Aí foi melhorando, se tratou, ótimo, né? Tá ótimo. Aí você começa a perceber que mesmo sem estar ansioso, está num ambiente relaxado, está tudo tranquilo, ele está roendo a unha, né? Porque ele já começou uma mania, né? Por conta do probleminha de ansiedade, ele começou a roer a unha, agora já virou uma mania, é muito mais difícil de tirar, né? Quando ele menos percebe também, ele já está com a mão na boca. Com o animal é a mesma coisa, ele pode começar com algum probleminha, alguma situação, algo que eu mencionei aqui, e depois pode virar uma mania, que aí vai ser mais difícil de corrigir. Então, percebeu que está com coprofagia? Já toma logo uma atitude para corrigir antes que vire uma mania, que aí vai ser mais difícil de tratar. Você pode usar também repelentes. Sabe aqueles repelentes, aqueles spray que a gente passa para corrigir o cãozinho que está levantando a pata, mijando no lugar errado, ou o cão que está roendo um móvel, a gente espirra lá porque tem um cheiro ruim e ele não vai mais fazer isso? Você pode pegar esse mesmo repelente e espirrar num cocôzinho. Quando ele estiver começando a melhorar, você faz isso para ele também associar que ele pode ficar perto do cocô. E quando ele vai lá, chega perto, ele associa que o cocô tem um cheiro muito ruim, né? Você pode também usar alguns tipos de coprofágico que tem no mercado. Existe um que é muito famoso, é o Coprovete. Eu acho, se não me engano, que ele até é rico em algumas vitaminas. E aí, se ele tiver uma carência de vitamina aí, ele também vai ajudar. Mas o que o coprofágico faz? Esses coprofágicos, eles deixam, é um comprimidinho, né? Geralmente é em comprimido, aí, ou em cápsulazinha, ou em tabletezinho, você dá para o seu animal ingerir, e quando ele fizer cocô, o cocô vai sair menos palatável, vai sair com um gostozinho amargo. Então ele ajuda nessa questão comportamental, para poder o animal não associar mais que o cocô é algo agradável, algo palatável, gostoso, entendeu? E aí você pode entrar com alguma vitamina também. Faça tudo isso em conjunto, né? Existem vitaminas
Vou dar um exemplo de um suplemento que a gente usa aqui enquanto eles são filhotinhos. O Promundog, né, por exemplo. Ele é rico em pré e probiótico, então ajuda ali na digestão, na absorção dos nutrientes, vai deixar a flora intestinal ok. Então, tudo isso vai ajudar no tratamento. Outra coisa também, se o animal já tem todas as vacinas, né, já passou pelo cronograma básico dele, então você pode passear com ele, né? Principalmente se for macho, né, que macho adora fazer xixi e cocô fora, então é bem legal. Ensina ele a fazer, se você tiver tempo para isso, você pode descer e ensinar ele a fazer do lado de fora, aí ele vai estar enlouquecido, vendo coisas novas, distraído, ele vai fazer o cocô, vai perdendo o interesse e depois você vem para casa. Ele não vai nem ficar lá perto do cocôzinho. E ainda vai ajustando horários, né? Eu tenho um cliente que fala, olha, Leonardo, ele faz cocô 2 vezes, de manhã e à noite, né? Então, eu desço com ele, ele faz o cocô, eu subo, pronto, nunca mais. O cliente foi fazendo isso tantos meses que até quando o cachorrinho fazer cocô dentro de casa, já perdeu o interesse pelo cocô, perdeu essa mania, perdeu o hábito de mexer. Então é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, curte aí, compartilha com os amigos. Você pode ajudar outra pessoa que está passando pelo mesmo probleminha e não sabe como resolver, tá? Então compartilha, curte, comenta aí embaixo que a gente lê. Se inscreve no canal e ative o sininho de notificações, tá? Que aí quando eu colocar outro vídeo você vai ficar sabendo, tá? Beijo, pessoal. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!